pelos piores momentos da questão do surto do Covid. O Palmeiras tem o terceiro técnico no ano, terceira comissão técnica, o técnico está afastado por Covid, os jogadores acabaram de voltar do surto de Covid, então o estágio de um Palmeiras e de outro Grêmio é completamente diferente. Tanto que, pós-partida, as entrevistas da comissão técnica do Palmeiras davam conta da condição física dos jogadores que recém retornaram da questão do Covid e das projeções para frente tripla, que continua. Nesse aspecto, o Grêmio está muito mais inteiro. O Grêmio está jogando um nível maior, o Grêmio, todos se conhecem literalmente, limites físicos, técnicos, emocionais. Então, essa questão, o Abel, recém-chegado, surpreendia pelos resultados, né? Até então. Empatar fora na Libertadores 1-1 não é um péssimo resultado. O que a gente espreme do jogo e projeta para frente é que é a questão para o Palmeiras. Se o Palmeiras vai conseguir, com todas essas situações novas de um terceiro trabalho, lidar bem com três frentes. Não é fácil, não é simples. E acho que o jogo da volta, o Pedrinho falou das coisas específicas de Libertadores, também não é fava contada. Os times sul-americanos, muitas vezes, jogam fora de casa da mesma forma. O 0-0 é do Palmeiras? É do Palmeiras. Mas não é fava contada, até porque o Libertad é muito mais forte do que o Delfim. Ainda é um chaveamento da Libertadores afável para o Palmeiras. Delfim primeiro, Libertad depois, mas não é fava contada. O Palmeiras é favorito, mas não está na ponta dos cascos, por exemplo, como está o Grêmio. Há uma distinção, para mim, clara entre os dois papatudo no futebol brasileiro na atualidade. Palmeiras ontem foi sem Felipe Melo e Wesley, que só vão jogar no que vem agora, passaram por cirurgia. Patrick de Paula, lesionado. Luiz Adriano, lesionado, né? Sem jogadores que seriam titulares claríssimos na equipe. E foi muito importante o Gustavo Gomes no jogo de ontem, hein, Cereto? Importantíssimo o zagueirão paraguaio. Ele joga muito. Primeiro ele garantiu o 0-0 num primeiro momento, porque ele ajudou demais para garantir o 0-0. Ele, a trave e o Everton, né? O Everton também jogou muito, o goleiro do Palmeiras, e depois falhou no gol, né? Mas é um goleiro espetacular, embora tenha falhado. E depois ele ajudou na hora de fazer o gol na bola parada, não comemorou, porque é um jogador revelado no Libertad, ou jogou no Libertad, enfim, não quis comemorar. Mas o Gustavo Gomes faz ao lado do Luan uma dupla de zaga muito boa, muito firme, muito forte. Agora, o Palmeiras não conseguiu fazer o que, de fato, um Deus nos acuda em determinados momentos, né? O Palmeiras tomou bola na trave, teve esse lance aí polêmico que teria sido pênalti, o árbitro foi olhar no árbitro de vídeo. Eu acho que não foi pênalti, eu acho que foi uma trombada do Rony com o zagueiro, com o Cardoso, o zagueiro do Libertad, embora o Cardoso tenha deixado um pouco o braço, mas eu acho que foi um lance, principalmente em Libertadores, não dá para você marcar um pênalti desse, e você vê pelos melhores momentos, olha essa bola na trave do Barreiro, se eu não me engano, é uma bola na trave e, a bola não entrou por milímetros, né? Só dava Libertad, fazendo jogada aérea, botando a bola na área, e o Palmeiras não conseguia sair do campo de defesa, porque errava muitas bolas, dava o contra-ataque para o time do Libertad, como a gente está vendo aí nos melhores momentos, e tentava fazer a ligação direta também o Palmeiras. A bola muitas vezes não passava pelo meio de campo. O Zé Rafael, como eu disse, muito mal, e o Rafael Veiga encaixotado na defesa adversária. O Gustavo Scarpa aberto pela esquerda também não conseguia fazer o jogo, dar profundidade, muito menos fazer os cruzamentos. O Gabriel Veron jogou mal e o Palmeiras não tinha referência. Então, foi um dia em que não deu nada certo para o Palmeiras e, mesmo assim, o Palmeiras conseguiu um resultado ótimo. E a gente ontem tirou sarro da decisão do técnico do Libertad, né, de jogar no Defensores del Chaco, o maior campo do Paraguai, e não no acanhado estádio, onde normalmente joga o Libertad, e ele dizia que precisava jogar lá porque o time dele ia para o jogo. A gente riu do cara e deu certo, né? O Libertad usou muito bem esse gramado, usou muito bem esse campo, foi para cima do Palmeiras, usou a velocidade e o Palmeiras ficou muito no lucro. A gente riu do homem, mas o homem quase riu por último. Quase riu por último. Não fosse a trave, talvez hoje ele estivesse rindo com a decisão que tomou. E quando o Arnaldo fala que está longe de ser favas contadas, basta lembrar do Flamengo com o Racing, que trouxe também 1-1 da Argentina e aqui foi eliminado nos pênaltis, Arnaldo. André,
Fala, Pedrinho. Não, é só quando eu falo que é um jogo diferente de Libertadores, é porque, assim, disputei algumas, tive a oportunidade de ser campeão em 98, e todas as vezes que a gente jogava, obviamente tinha torcedor, porque não tinha questão da pandemia, e às vezes a gente amassando o adversário dentro do campo, por exemplo, jogando contra o Boca tomando um sufoco, e aí a torcida parecia que não estava nem aí com o que estava acontecendo dentro do campo, sabe? Apoiando a equipe. Então, a questão em relação a esses jogos, o que eu acho é o seguinte, por exemplo, você deu o exemplo do Racing. O Racing, com um jogador a mais, ele não passou do meio de campo, o Flamengo amassou ele, ainda conseguiu chegar ao gol, e eles estão ali como se estivessem controlando toda a situação, mesmo na adversidade. Eu acho que eles são muito frios para os momentos adversos dentro do jogo. E nós, brasileiros, não. O Palmeiras sentiu que estava mal no jogo, sentiu que não estava encaixando no seu jogo, e a gente se abate, que a gente não consegue imprimir o modelo que a gente quer. E aí a gente sofre uma consequência drástica dentro da partida. Eles não, eles podem estar sofrendo, mas eles continuam frios, eles continuam calculistas. Então isso muda um pouquinho a dinâmica da partida. Por isso que na Libertadores, por mais que exista tradição, força da camisa, eu acho que se iguala muito. Não tecnicamente, se iguala muito pela questão que eles são muito capacitados psicologicamente para enfrentar momentos difíceis dentro da partida. E a gente é um pouco diferente, a gente se perde um pouco quando as coisas não estão dando certo. Interessante o relato de um jogador brasileiro, Pedrinho, e a sensação que eu tenho vendo de fora é a mesma. Muitas vezes faltam nervos para os jogadores brasileiros. A gente fica numa pilha de que Libertadores é porrada, que Libertadores é garra, que tem que se jogar que nem uma guerra. Os caras vêm no Brasil, jogam bola com uma frieza absurda e muitas vezes saem com a vaga. Bom, o Defensa e Justiça eliminou o Vasco. O Racing eliminou o Palmeiras. E teve mais um argentino que fez um passeio, um rolê, né, na semana passada aqui no Brasil. Racing eliminou o Flamengo. Eliminou o Flamengo. Qual foi o terceiro diretor na semana passada mesmo? O Defensa e Justiça. O Defensa e Justiça que passou pelo Vasco, né? E o Boca, e o Boca. Racing, e o Boca. Semana passada, Boca, 3 rolês argentinos. O Boca no Beira-Rio, o Defensa em São Januário e o Racing no Maracanã. O Tico não falou com o Teco agora, mas já me ajudaram a lembrar aqui. E, aliás por falar em Tico e Teco, me parece que o senhor cortou o cabelo, é isso, Dragzec? Me parece que o senhor cortou o cabelo ou não? Sim, você é hairstylist agora ou não? Não, o senhor passei a máquina aqui. O senhor deu um tapa no capé. Gostei. Passei a máquina, né? De frente. O diretor, corta aí de frente, corta de frente. Ou de perfil, olha só, de perfil. Ficou bom, ficou bom. Passei a máquina, né? Ficou bom. Fui lá no barbeiro e passei a máquina, como sempre. Ô, Seretinho, a gente tem que tomar um cuidado danado para cobrar os clubes brasileiros, cara, porque a maratona não tá fácil. A gente foi se debruçar nos números do Palmeiras no ano, cara. A última vez que o Palmeiras teve uma semana cheia para trabalhar, sem jogo no meio da semana, foi entre o dia 23 e 29 de agosto, cara. O Campeonato Brasileiro ainda estava entre a quinta e a sexta rodada. De lá para cá, sempre o Palmeiras jogou no meio da semana e no fim de semana. Foram 30 jogos em 102 dias. Um jogo a cada 3, 4 dias, cara. A cada 3,4 dias. O Palmeiras teve 20 jogadores com Covid, 20, gente, que por pelo menos 10 dias se afastaram, treinaram em separado. E o Palmeiras vai ter mais 6 jogos nos próximos 19 dias. Então, assim, de fato, é cruel, cara. A gente cobra, às vezes, desempenho sempre, a gente massacra times que não conseguem manter uma média, mas é cruel jogar, cara. Isso nunca aconteceu antes. Jogar nesse ritmo, cara, com tantas competições, no meio de uma pandemia. Então, assim, dá para entender o Palmeiras não ter tido desempenho espetacular. Inclusive, o auxiliar do treinador Abel Ferreira, ontem, o João Martins, falou sobre isso depois do jogo. Dá uma olhada. A dificuldade que temos sentido na parte física dos jogadores que vieram de Covid. Porque muitas vezes as pessoas pensam que é só chegar e continuam bem, mas não nos podemos esquecer que foi um vírus que atacou o corpo, o organismo. Não é fácil quando nós tivemos 22 casos, quase todos na mesma altura, e termos que jogar com jogadores que sabemos que começam o jogo, se calhar nem a 50%. E esse sacrifício que eles têm tido tem sido uns guerreiros, e muitas vezes termos que gerir isso
durante o jogo. 20 casos de Covid no elenco, né? A gente às vezes precisa parar um pouco para pensar e caramba, os caras estão jogando quarta e domingo, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, vivo nas três, com 20 casos de Covid. Fala, Cereto. E é importante o que disse aí o auxiliar do... Como é que ele chama mesmo? João Martins. O auxiliar do Abel Ferreira. Martins. O João Martins. É importante o que disse o João, e o Arnaldo tocou num ponto também fundamental. Porque a gente não sabe ainda, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da fisiologia, da medicina, da preparação física, como é que o vírus, como é que os jogadores reagem ao vírus depois mesmo da recuperação da doença, né? Jogadores infectados tiveram a doença ou não, mas foram infectados, enfim. Mas como é que reage isso? Quais são as consequências disso no organismo? Para um jogador de futebol de alto nível, que vai por mais que eles tenham uma preparação física e tudo mais, por mais que eles sejam privilegiados do ponto de vista do condicionamento físico, não é possível que não tenha uma queda de rendimento. Então, são duas coisas diferentes, né? Primeiro, o calendário maluco, um ano absolutamente atípico, com 3 competições diferentes. O Palmeiras está nas 3 competições, com o jogo quase que todo dia, quase que 3 jogos por semana, né? E a outra, a questão da Covid. O Palmeiras teve um surto de Covid. E é natural que tenha uma queda de rendimento. Aí o ponto abordado pelo Arnaldo. Acho que o Palmeiras tem que rever as prioridades. Vai ser muito difícil encarar de igual para igual as 3 competições. O Palmeiras está muito bem encaminhado na Copa do Brasil. Já está na semifinal, vai pegar o América Mineiro. Está muito bem encaminhado na Libertadores. Provavelmente vai chegar à semifinal, embora não seja favas contadas. Agora no Campeonato Brasileiro, não está tão fácil assim. Será que é o caso de botar força máxima em todos os jogos? Acho que o Palmeiras vai acabar se complicando. Por exemplo, será que não seria o caso de botar um time reserva contra o Bahia no final de semana no Campeonato Brasileiro? Para botar força máxima na Libertadores na terça-feira? Acho que o Palmeiras agora vai ter que começar a rever prioridades, porque senão vai pagar o pato do ponto de vista do condicionamento físico. André. Fala, Pedrinho. Não, eu tô muito feliz assim com a tua abordagem, cara, porque eu passei muito tempo dentro do campo e sofri muitas críticas, às vezes, por causa das lesões, de forma, considero, injustas, porque eu era muito profissional e, infelizmente, tive problemas devido às cirurgias no joelho que me acarretaram em lesões musculares. E quando você aborda esse assunto, né, com relação à nossa avaliação ao trabalho nesse ano de pandemia, isso é muito louvável, porque a gente quer um time que tem um conceito moderno, que para esse conceito moderno você precisa estar voando fisicamente, porque é um jogo muito intenso, de ações muito rápidas e diversas ações o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, a gente tem um problema de pandemia mundial. Então, a gente vai por várias etapas. Os atletas ficaram 4 meses parados. 4 meses parados. Então, o condicionamento físico, para eles sustentarem jogos quarta e domingo, é diferente. Porque num ano normal, só em janeiro, quando a gente tem aqueles 15, 20 dias de pré-temporada, a gente já reclama do calendário, que esses 20 dias não tem como dar base para os atletas se sustentarem o ano inteiro com um calendário tão cheio. Imagine você 4 meses parado e os atletas tendo que fazer uma preparação rápida e dinâmica para sustentar os mesmos jogos de quarta e domingo. Então, o rendimento físico é muito pior, é muito inferior. Não estou falando nem dos problemas de lesão, estou falando do rendimento dos atletas. Manter aquele nível, jogando bem quarta, jogando bem domingo, jogando bem quarta, já é diferente. E dentro disso tudo, André, colocar os conceitos de treinadores, porque toda hora muda o treinador. Palmeiras, como o Arnaldo falou, está no 3º comando. Então você sai de um comando que tem um tipo de informação, vai para outro que é uma informação toda diferente, e chega um português, que os movimentos são todos diferentes. E hoje, é chato falar isso, eu sei, André, porque a galera, a torcida, é aquele futebol raiz, acha que o jogador vai lá e vai jogar. Não é mais assim. Futebol hoje tem muita informação, então se você botou no teu cérebro que você vai, quando perder a bola, vai ter que correr para trás, e dali a 3 meses você tem que mudar isso, que quando perde a bola você tem que correr para frente, até você criar esse mecanismo, automatizar isso, é diferente. Então esse contexto todo está num ano de pandemia. Então é muito louvável você fazer essa observação, porque a gente merece um pouco mais de cuidado, e eu acho que a gente está melhorando muito na comunicação com relação a isso. Cuidado
nas avaliações dos trabalhos de treinadores, jogadores. Eu acho que foi muito legal essa abordagem.